E aí, tudo bem? Bem, agora vamos aqui com a segunda parte da aula de how. Então, como você utilizar essa palavrinha para fazer aí várias frases. Eu coloquei aqui no título 20 frases, mas o grande lance é que você entendendo como funciona a estrutura, você pode pegar essa palavrinha, essa partícula e fazer aí várias combinações. Vamos começar pela primeira, que é simples, que a gente aprende aí, que é uma chamada basic question, que você vê muito por aí, quando vai perguntar a idade de alguém. Então você pode falar, how old are you? How old are you? A gente aprende tradicionalmente, how old are you? E quando você vai responder, você fala, I am tantos year old. Mas é muito comum também você perguntar simplesmente, não essa pergunta inteira, você vai falar how old are you? Você pode simplesmente, dentro de um contexto de uma conversa, falar how old? Vamos supor que você está falando de idade ou alguma coisa assim, você fala how old? Uma outra que eu falei lá no vídeo anterior é how so? How so? É muito importante a ênfase, né? A entonação. Você fala how so? How so? Uma coisa meio indignada, como eu falei. How so? Você pede mais informações e você não está muito satisfeito. Fala, como assim? O que aconteceu? How so? O how, como eu falei no primeiro vídeo, se você ainda não viu, veja o primeiro vídeo, essa é a parte 2. O how, ele tanto significa como e também quanto. Então, você pode facilmente combinar o how com algum adjetivo. Então, por exemplo, se você vai falar how deep, o quão profundo, né? O quão profundo. Ou how big, o quão grande. Fala assim, é muito grande, é pouco grande, é maior, menor. Então você pode falar how big or how small. Enfim, você pode combinar aí com vários adjetivos. Você pode falar o quão alto, how high. Isso aí para questão principalmente de altura, altura de um prédio, altura de uma construção, alguma coisa assim. E se você quiser falar de altura de uma pessoa, você fala how tall. Bem, uma outra também, então basicamente você pode combinar aí com qualquer adjetivo para perguntar o quanto de tal coisa. Né? Por exemplo, eu posso perguntar o quão bem você fala inglês. Isso pode soar um pouco estranho em português, mas em inglês não é estranho não. Você fala assim, how well do you speak English? Ou seja, o quão bem você fala inglês. Você fala inglês muito bem ou nem tão bem assim. Uma outra pergunta interessante, se você utilizar bem com confiança, você vai passar, olha, o cara fala inglês bem. Você fala, how often? How often significa o quão frequentemente, com qual frequência você faz tal coisa. Então eu posso perguntar, por exemplo, how often do you run? Com que frequência você corre? How often do you run? Ou então, how often do you study? Com que frequência você estuda? How often do you travel? Com que frequência você viaja? How often do you visit your parents? Com que frequência você visita os seus pais? Né? Então, how often você pode, como eu falei, é muito importante entender essa coisa da combinação, porque se você não entender essa ideia estrutural que eu falei lá na primeira aula e nessa aula aqui, ou também, veja, é para você aí ir melhorando seu vocabulário. Eu tenho tem mais de 300 vídeos aqui no YouTube, no meu canal. Então, assim, você pode ver lá, eu tenho 20 frases com what, 20 frases com where, e eu sempre falo nos vídeos que muito mais importante do que você aprender especificamente essa frase é você entender como formar as frases a partir dessas dicas e desses fragmentos que eu estou te passando. Porque senão vira uma decoreba, você vai estar decorando frases e aí muito possivelmente, e não vai estar entendendo. Muito possivelmente quando chegar a hora H e você tiver que falar alguma coisa, você vai ficar inseguro. Porque você decorou e não entendeu. O grande lance, o que vai mudar aí a chave, a sua abordagem é realmente você ter um bom entendimento. E aí você vai fazer a combinação que você quiser, como nós fazemos em português, porque nós intuímos a gramática, né? Nós intuímos a estrutura. Então, de novo, eu posso perguntar, how often do you visit your parents? Então, vamos assim, break it down, fazer uma breve análise. How often, qual frequência? Com qual frequência? Ou uma tradução, como eu falei, how, o quanto, você pode falar o quão frequentemente. How often, então, frequência. Qual frequência? Do you, você.
Você de pergunta, você pode entender em inglês como you. Se você for bom aluno, você pode fazer até um gráfico disso. Você vai pegar how often, aí você coloca embaixo, assim, frequência. Que frequência? Do you, você coloca uma seta embaixo. Você de pergunta. Visit, o verbo visitar, que é bem parecido com o português. Your, seu, você já deve ter visto por aí. E parents, que significa pais. É importante fazer essa ressalva que pais em inglês é parents. Eu sei que parece parente em português, e são parentes sim. Os falsos cognatos, eles não são exatamente falsos, sempre tem a ver, né? Mas é muito importante, parents, pais. Mas é importante entender a estrutura. How often do you, você de pergunta, visit, o verbo visitar, bem parecido, your, seu, parents, pais. Entenda assim que aí, se você entender dessa maneira, você pode pegar, mudar o verbo, mudar uma coisa ou outra, e aí você pode colocar nos comentários aí as frases que você formou. E para terminar essa aula, uma forma de cumprimentar, assim, falar tudo bem, que eu diria que é um pouco antiga, que não é tão comum, é muito formal. Você pode falar assim, how do you do? How do you do? Como em português, você tem várias formas de falar como você está. Então, você pode falar em inglês, how are you? How do you do? How's it going? E por aí vai. E olha só, tudo com how, né? Bem, muito obrigado por assistir. Deixe aí as frases que você construiu abaixo. Muito obrigado por assistir. Ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Meu nome é Paulo Nidec. E até a próxima.